Ok, vamos lá. Vamos falar de preguiça. É uma palavra que já vem com peso, né? Quase como um defeito de fábrica, uma fraqueza. Mas e se a gente estiver olhando para isso de um jeito totalmente torto? A ideia aqui é usar a ciência para mergulhar no que acontece de verdade dentro do nosso cérebro quando essa vontade de, sabe, ficar parado simplesmente toma conta. Quem nunca sentiu, né? Aquela culpa que bate só de estar quieto, parado, sem estar produzindo alguma coisa. É um sentimento que, olha, parece que todo mundo conhece, né? E ele é super alimentado por essa cultura de tem que ser produtivo o tempo todo. Mas a raiz disso tudo, ela é muito mais antiga e, pode acreditar, faz muito mais sentido do que essa pressão toda que a gente vive. Pois é, e não é de hoje não. Por séculos, a preguiça foi vista assim mesmo, uma falha moral. A gente cresce ouvindo que preguiça é o oposto do sucesso, né? Na escola, no trabalho, até em casa, ela é sempre a vilã da história. E claro, é o oposto de tudo que o nosso mundo hoje parece valorizar. Agilidade, ação constante, aquela produtividade que não tira folga. Mas e se tudo isso for um grande mal-entendido? E se essa tal preguiça, na verdade, não for uma falha, e sim um mecanismo de sobrevivência? Um sistema super sofisticado que foi sendo ajustado por milhões de anos. Olha, é aqui que a coisa fica boa de verdade. A gente vai ver o que a biologia e a neurociência têm a dizer sobre esse nosso instinto. Para a gente entender a preguiça hoje, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo. Pensa só, nosso cérebro ainda está rodando com software da pré-história, sabe? Ele foi programado para um mundo que não tem nada a ver com o nosso. O mundo onde cada pingo de energia contava, onde economizar não era uma opção, era a única maneira de continuar vivo. É só olhar para esse contraste. Naquela época, para nossos ancestrais, cada caloria era uma batalha, uma vitória conquistada com um esforço enorme e muito risco. Hoje a gente pede o jantar com 2 cliques no celular. O problema é que o nosso cérebro, coitado, não recebeu o update. Ele ainda está lá, operando no modo de economia de bateria total. E se a gente parar para pensar, faz todo o sentido, né? Num mundo onde a comida era incerta, um cérebro que gastava energia à toa era um cérebro que, bom, não ia durar muito. A seleção natural acabou favorecendo quem era preguiçoso? Não. A palavra certa é estrategicamente eficiente. Essa é a chave de tudo. Olha que legal, tem até um experimento com caranguejos que mostra isso na prática. Os pesquisadores deram a eles 3 opções de mariscos. Uns pequenos, que eram fáceis de abrir, uns bem grandes, cheios de comida, mas super difíceis de quebrar, e uns de tamanho médio. A escolha que eles fizeram foi surpreendente e diz muito sobre o nosso próprio cérebro. Então, o que eles fizeram? Ignoraram os pequenos, porque não valia a pena o trabalho. E também ignoraram os grandões, que davam trabalho demais. A escolha deles foi certeira. Sempre os médios. Era o equilíbrio perfeito, sabe? O máximo de caloria pelo mínimo de esforço. É um cálculo de custo-benefício puramente instintivo. E adivinha só, o nosso cérebro faz essa mesmíssima conta, o tempo todo, sem a gente nem perceber. Ok, então a gente já entendeu essa herança lá de trás, a parte evolutiva. Mas como é que esse cálculo, esse será que vale a pena o esforço, acontece agora, em tempo real na nossa cabeça? A resposta está na química do cérebro. E a grande estrela dessa história é um neurotransmissor que, com certeza, todo mundo já ouviu o nome. E não é o que muita gente pensa. Dopamina não é a molécula do prazer. Ela é a molécula da motivação. É a química que faz o cérebro pensar: opa, essa recompensa aí parece boa. Vale a pena o esforço. Vai lá. Sem essa promessa de dopamina, o motorzinho da ação simplesmente não dá a partida. Então, funciona mais ou menos assim. Tem uma área no cérebro chamada núcleo accumbens, que é tipo um contador. Ele fica o tempo todo se perguntando, beleza, quanto de energia isso aqui vai custar? E tá, mas o que eu ganho com isso? Se a recompensa não parecer grande o suficiente para compensar o gasto de energia, o cérebro, muito esperto, simplesmente fecha a torneira de dopamina. E o resultado? A gente já sabe qual é, né? Sofá. É o que a gente podia chamar de efeito feijoada. Pensa bem, depois de um prato daqueles bem reforçado, o corpo acabou de receber um monte de calorias. Qual é a prioridade número 1 do sistema? Missão cumprida. Agora é hora de economizar energia para digerir tudo isso. A última coisa que o corpo vai querer é começar uma tarefa nova e super cansativa. Beleza. Então vamos juntar as peças. Se a preguiça não é um defeito de caráter, mas um sinal do nosso corpo, um sinal biológico, então talvez a melhor estratégia não seja lutar contra ela. Talvez seja escutar. O que será que essa sensação está tentando dizer para a gente? E o primeiro passo para isso é entender uma diferença que é super importante.
Preguiça não é a mesma coisa que procrastinação. Preguiça é inércia, é apatia, falta de energia para agir. Já procrastinar é diferente. É quando a gente ativamente escolhe fazer outra coisa, qualquer outra coisa, para evitar aquela tarefa principal que está gerando ansiedade, medo. São bichos bem diferentes. Então, da próxima vez que essa sensação de preguiça aparecer, em vez de já vir com a culpa, que tal experimentar a curiosidade? Perguntar, ué, o que será que está rolando aqui? Pode ser só cansaço acumulado, pode ser que a tarefa em si não tenha o menor sentido para a gente, ou pode ser simplesmente o corpo pedindo arrego, pedindo uma pausa de verdade. Ignorar esse sinal é que nem colocar uma fita isolante na luz de óleo do painel do carro. Uma hora o motor vai bater. Certo? A gente já entendeu a teoria, o porquê das coisas. Agora, vamos para o que interessa, a parte prática. Como é que a gente usa tudo isso a nosso favor? E o segredo, olha só, não está na força de vontade, está na estratégia. É sobre aprender a jogar com o nosso cérebro e não contra ele. E tem um conceito que eu acho simplesmente genial, que é a ideia de criar um dopamenu. Imagina isso, um cardápio de pequenas atividades, coisas saudáveis, que a gente sabe que dão aquela levantada no astral. Em vez de ir direto para o piloto automático das redes sociais, ter ali uma listinha de opções. Ouvir uma música, dar uma caminhada no quarteirão, ligar para um amigo, coisas simples, mas que recarregam a nossa bateria de motivação. Outra tática que é, olha, muito poderosa é enganar o cérebro com micropassos. O cérebro da gente odeia tarefas que parecem enormes montanhas, mas um passinho ridículo de tão pequeno? Ele topa. É tipo, só abrir o documento, ou só colocar o tênis. Esse primeiro movimento, por menor que seja, quebra a inércia. É o empurrãozinho que o cérebro precisa para pensar, ok, talvez não seja tão ruim assim, e aí ele libera um pouquinho de dopamina para a gente seguir em frente. E claro, não dá para esquecer do básico, né? O básico que sempre funciona. É dar para o cérebro a matéria-prima que ele precisa para trabalhar direito. Uma boa noite de sono, um pouco de sol, comida de verdade, se movimentar. São os pilares de tudo. Não adianta nada querer que um carro de Fórmula 1 ande bem com gasolina batizada. Com o nosso cérebro, a lógica é exatamente a mesma. E agora vem um ponto que pode até parecer estranho, contraintuitivo, mas é fundamental. Ficar se culpando, se criticando, simplesmente não funciona. Pelo contrário, só drena ainda mais a nossa energia mental e deixa tudo pior. O que a ciência mostra é que a autocompaixão, que nada mais é do que se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria um amigo querido, é muito, mas muito mais eficaz para ajudar a sair da inércia. E tudo isso nos leva à grande virada de chave, à grande mudança de perspectiva dessa nossa conversa. A preguiça não é a vilã da história. Ela é, na verdade, a mensageira. Essa é a ideia central. Em vez de comprar uma briga, declarar guerra contra a preguiça, a gente pode olhar para ela como um dado, como um feedback do nosso próprio sistema. É um sinal de alerta, talvez, dizendo para a gente checar como anda a energia, ou para questionar se o que estamos fazendo faz algum sentido, ou simplesmente para cuidar melhor da saúde. E é com essa pergunta que a gente vai fechar. Na próxima vez que a preguiça der as caras, que tal tentar trocar a culpa pela curiosidade? Dar uma pausa e se perguntar: o que o meu corpo está tentando me dizer com isso agora? A resposta, acredite, pode ser muito mais interessante e útil do que qualquer voz interna mandando a gente ser mais produtivo.